Nossa saudação para todos os irmãos e irmãs, irmão Ronaldo, nosso diretor executivo, nossos amados gerentes, demais funcionários, e creio que já fomos bem alimentados pela palavra de Deus, irmã Ana Lúcia. Pastor Alexandre Coelho aqui chegando, ministrando, com seu entusiasmo de sempre, sua característica peculiar, mas nos trazendo a palavra de Deus. Mas o irmão Ronaldo me deu essa oportunidade e eu quero também transmitir do pastor José Wellington Bezerra da Costa as saudações para todo o corpo funcional da nossa CPAD. É o nosso presidente do conselho, a quem estimamos e muito honramos. E se alguns conheceram, creio todos, também fazer menção em memória do pastor Manuel de Freitas. Fui surpreendido ontem sobre a morte do pastor Manuel de Freitas, que teve um problema de parada cardíaca, 1h e 1h30, faleceu, muito rápido. Mas, graças a Deus por sua vida, né, pastor? Nós o que conhecemos e privamos da amizade, sentimos ausência, embora distante, mas sentimos ausência, e que Deus conforte o coração da sua esposa e filhas. O pastor Xande está falando sobre o senhorio, né, pastor Xande? Jesus o Senhor. Interessante que eu estava semana passada, irmão Ronaldo, ministrando para Ibiri sobre Jesus o Senhor. Sabiam que poucos conhecem não apenas a palavra Senhor sobre Jesus Cristo, mas o que significa Ele, o nosso Senhor? O Salmo 23 destaca muito bem esse detalhe. É tido como o salmo que nos traz a estrutura doutrinária sobre a segurança da salvação. Conta-se, em algum momento eu li, que em certa convenção evangélica, presente estava, se crente ou não, um ator famoso da localidade, citava os nomes lá dos lugares. E lhe foi dada a oportunidade para recitar o Salmo 23. E ele recitou como o Cid Moreira, com todo respeito pela ausência. Voz bonita, bem embargada, bem dramática. E aquilo emociona. E o final da leitura, o plenário estava aplaudindo e ovacionando o ator. Mas, no transcurso do trabalho, foi dada a oportunidade para um homem, um obreiro, quem tenha sido ele, e por coincidência ele não tinha assistido o momento do ator ter decifrado o Salmo, também versou o Salmo 23. E diz o texto, pastor Silas, que ao final daquela versão o plenário não estava aplaudindo e nem ovacionando. Alguns choravam e louvavam o Senhor. E disse o autor para quem estava dirigindo, o ator: na verdade, eu conheço a letra do Salmo, mas este homem conhece o Senhor do Salmo. Eis a diferença da Bíblia como literatura comum para muitos, mas a literatura de Deus para os crentes. Aquilo que só o Espírito Santo e ninguém mais, por mais capaz que seja, graças a Deus pelos capazes, que se aplicam ao estudo da teologia, se aprofundam na hermenêutica, vão buscar na sua capacidade intelectual e no ensino o que mais pode ser extraído da Escritura. Porém, tudo isso, me perdoe a franqueza, pode se tornar vão, se não conhecer quem de fato inspirou a Bíblia Sagrada. Ele não apenas nos capacita o intelecto e nos oportuniza o conhecimento, mas ele esclarece. Como disse o apóstolo Paulo, ilumina o nosso entendimento. Na linguagem corriqueira dos sinônimos comuns, iluminar significa, numa faculdade ou qual banco escolar, a instrução bem dada e bem assimilada. Bom, mas sou dos que pensam, pastor Silas, de que
o dicionário de algumas palavras da Bíblia transcendem as interpretações e sinônimos dos dicionários e léxicos comuns. Tenho certeza. Porque a coisa na Bíblia é que a palavra é comum aos dicionários humanos, mas não é comum a interpretação como fazem os dicionários humanos. É uma parafrase, mas é uma verdade. O Senhor é o meu pastor, coisa linda. E dizia eu, irmão João, ministrando sobre o Senhor, que todos nós temos livre-arbítrio. Claro que temos. Lógico que temos. Não duvidamos, isso é um fato. Só que quando nós o temos como Senhor, entendemos melhor o que disse o apóstolo Paulo em certa carta, que aquele para quem ele se fez servo é servo. No original de doulos ou escravo. Escravo sabemos nós, e com respeito, a palavra diz, é alguém que não tem direito, embora tenha o livre-arbítrio. Ele não é possuído de direito, é submetido. Na figura dos escravos e vida de José do Egito, homens vendidos, mulheres vendidas e submetidas aos caprichos de algum senhor. Quando nós temos Jesus como Senhor, é na verdade nos submetemos a Ele como Senhor, eu tenho livre-arbítrio, tu me destes, tu és Deus, mas eu submeto este livre-arbítrio à tua vontade, excluindo a minha vontade. Isto é difícil de entender. Não é muito fácil de entender. Não é somente ouvido que faz entender. É buscar a experiência com Ele que nos faz entender. Bendito seja o nome do Senhor. Como disse o pastor Alexandre, me permita citá-lo, eu cheguei, fiquei tão gostoso ali sentado, mas me foi dada a oportunidade, não estou remoendo mensagem, estou falando alguma coisa. Como disse o pastor Alexandre, Pedro até quase se omitiu pelo seu legalismo, ainda como judeu, mas depois entendeu pela iluminação do Espírito Santo que o problema não era o judaísmo, era o Senhor. E Jesus é Senhor de todos. E quando nós o temos como Senhor, entendemos melhor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muitas versões falam sobre esta frase. Muitas explicações são dadas sobre esta frase. Há até quem diga assim, não falta nem luta. Já ouviu falar assim, pastor? Sim. Não falta nem luta, nada faltará. Não falta nem perseguição. Bom, vale a pena, até porque não estou ridicularizando, estou dizendo muitas versões e muitas interpretações. Mas de todas, talvez uma mais concreta é aquela que vem lá do original. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Não me faltará. Isto é, Ele é onipresente. Ele sabe de mim, sabe da minha vida, sabe do meu nome, do endereço da casa onde eu moro, do lugar onde eu estou, onde eu trabalho, com quem eu vivo e convivo, os meus interesses, pensamentos e intenções. Ele sabe os lugares que eu frequento depois de um culto, os lugares que eu frequento não estando em casa, os lugares que eu frequento não estando no trabalho. Se de fato eu sou um crente de carteirinha, membro de igreja, ou sou um crente e carteirinha, membro de igreja, é o detalhe. Sou crente porque Ele é o meu Senhor e a Ele obedeço. Ele é o meu Senhor a quem eu me entrego. Ele é o meu Senhor em quem eu confio. Ele é o meu Senhor quem me determina. Como disse o apóstolo Paulo, desejei muito ter convosco, mas o Espírito Santo me impediu. Como é isto? Ele queria pregar, queria visitar, queria evangelizar, mas o Espírito Santo impediu. Como é isto? Como é, pastor João?
Ele queria fazer uma boa coisa, uma boa obra, até desenvolver no seu ministério. Porém, o Espírito Santo me impediu. E não adianta perguntar por que ele impediu. Tem que obedecer. E eu uso dizer que a ele ninguém pergunta, a ele ninguém questiona, a ele se obedece e se submete. Estamos vivendo uma época do Brasil da libertinagem, não liberdade, aonde tudo é questionado. Até nas igrejas, pastor prega é questionado. O irmão dá o estudo bíblico é questionado. Alguém fala é questionado. Tudo agora é questionado. A época dos questionamentos. Mas a respeito de Jesus, isto não vale. Isto não vale. Ou é Senhor ou não é. Ou entendo ou não entendo. Ou obedeço ou não obedeço. E diz mais o texto, não vou desenvolver, claro, já ouvimos a palavra, já estou gastando mais tempo, me perdoe, está ainda. Diz mais a palavra, ele é o Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida. O salmo é sintético. O 23 todos conhecemos. Foi o primeiro salmo que eu decorei na Bíblia, pastor Ciro. Era criança já na fase de decoreba, lá em Natal, minha querida Natal, cidade onde eu nasci, igreja onde fui criado. E já nos primórdios da minha escola dominical, lá se vai decorar as coisas, né? E foi o Salmo 23, para o Ronaldo, que nós primeiro decoramos. Tanto que eu tenho como salmo da minha predileção, não de merecendo os demais, da minha predileção. Ele é muito bonito, é muito bom, mas é muito profundo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isto é, o Senhor é meu pastor, Ele é onisciente, onipresente. Ele é o Senhor da minha vida. Ele me conhece. A Bíblia diz que Ele conhece o sentar e o levantar, o deitar. Irmão, isso é muito interessante. Como é que estamos sendo avaliados por Ele? A Bíblia diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, imagina. Qual de nós gosta de dificuldade? Diga amém se gosta. Será uma exceção. Não é, irmão Ronaldo? Qual de nós gosta de adversidade? Fala aí, irmão Josafá. Eu gosto. Não? Não. Ninguém fala amém. Se eu falasse aqui o céu na terra, o paraíso, abre a mão, fecha a mão, pega a bênção, isso aqui está pegando fogo. Não. Como eu disse ontem, doutrinando a vossa igreja do Aribiri, estamos na época do toma lá da cá. Abre a mão, fecha a mão, toma a bênção, bota a chave do carro no bolso e vamos em frente. Pega o dinheiro, botou só de reais, você não tem fé, planta mais semente. Dinheiro não é semente, a semente é a palavra de Deus, Jesus quem falou. Ainda diz que é incorruptível, o dinheiro corrompe. É a raiz de todos os males, diz a Bíblia Sagrada. Não é? Ele é útil, é necessário, mas a Bíblia diz que terá seus limites de realidade. Mas Ele, Jesus, o Senhor, Ele é aquele que, em todas as circunstâncias da nossa vida, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. É verdade, irmãos. Há momentos somos humanos, crentes, pentecostais, línguas estranhas, dons espirituais, visões, enfim, crentes. Mas somos humanos. Não deixamos de ser humanos. E assim seremos humanos. E seremos sepultados como mais um corpo de um ser humano. Somos humanos. Consequentemente, somos factíveis de sofrer situações, pressões, enfim. E, por vezes, até pensar, resisto? Será possível? Como vai ser? Bate um desemprego, como é que vai ser? Bate uma enfermidade, como será? Bate uma necessidade, e agora? Um problema na família, meu Deus. Em todos os lugares onde convivemos e relacionamos, situações contrárias, e agora? Mas a Bíblia diz, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aquele que é o meu pastor, e nada me faltará. Que Deus nos abençoe e que possamos sempre assim refletir em toda a Bíblia e no caso o Salmo que eu vos expus, que encerra dizendo, e habitarei
na casa do Senhor por longos dias. Na versão em inglês, King James fala: habitarei na casa do Senhor para sempre, forever, para sempre. Isto é, irmã Ana Lúcia, aqui enquanto seres viventes, na eternidade do arrebatamento da igreja. Deus os abençoe e um bom dia em nome de Jesus.